Feche os teus olhos um pouquinho e você vai pedir exatamente essa fé de que tudo pode ser refeito, de que tudo pode ser alterado pela presença de Jesus e pela oração que nós fazemos, pela fé que nós temos em Jesus. Por isso, seja qual for a situação dos teus filhos, nesse momento você vai colocar diante de Jesus. E mesmo que você não tenha fé, porque você pode ter passado muitas coisas difíceis, você vai entregar para Jesus e Ele há de prover a você a fé necessária para você orar. Eu quero, como eu falei, nós vamos orar e pensar. Orar e pensar. E eu vou colocar algumas coisas para a gente pensar. Vou colocar situações, vou colocar verdades aqui que nós precisamos pensar. E antes que você se negue a pensar, ou antes que você bloqueie o seu pensar, antes que você rejeite pelas suas dificuldades, convido você a fechar os olhos e colocar a mão na sua cabeça. Põe a mão na sua cabeça. E peça agora a graça de Deus para que você tenha um pensamento claro, você tenha um pensamento novo, você tenha um pensamento lavado pelo sangue de Jesus, um pensamento limpo pelo Espírito Santo, para que você veja as coisas com os olhos de Deus, para que você não veja com os teus olhos doentes, sofridos, magoados, feridos, mas que você veja com a luz do Espírito Santo. Que o Senhor endireite o teu pensamento, que o Senhor organize o teu pensar, organize a tua inteligência, organize o teu raciocínio, organize a tua memória, organize o que é trazido ao teu pensamento, que o sangue de Jesus lave o teu pensamento, para que também o inimigo não coloque a mão sobre o teu pensar. Se há alguma contaminação, ela seja bloqueada agora em nome de Jesus. Se há as maldições na mente, trazendo bloqueios mentais, para que você não entenda o que é ser mãe, o que é ser pai, que seja agora isso quebrado em nome de Jesus Cristo, que toda ação maligna que tenha nas mentes das mães e dos pais, seja agora quebrada em nome de Jesus, que o sangue de Jesus nos lave agora, que o sangue de Jesus limpe a nossa mente, renove a nossa mente, o nosso pensar de mães e de pais. E vocês aqui podem sentar um pouquinho. E aí a gente pensa, né? Já me perguntaram muito isso. Então, só pode rezar quem é mãe e quem é pai pelos seus filhos? E eu vou dizer assim, pela palavra de Deus, em primeira instância, quem tem que rezar pelos filhos são os pais, pai e mãe. Ah, mas o meu filho é adotado, né? Porque existe essas situações, o meu filho é adotado. Se você o adotou, você tem direito legal de orar por esse filho. E você então pode orar como mãe, porque você se tornou mãe, você se tornou pai. Ah, mas então eu sou avó. E eu crio os meus netos porque os pais foram embora, os pais, né, tiveram algum problema. Você vai orar como avó e como avô. E não como pai e não como mãe. Porque você não é pai e não é mãe. E eu quero começar desse tipo de assunto. Eu quero que vocês peguem na Bíblia 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Esse versículo é um único versículo que eu peguei, mas que é profundo para nós. Ele diz assim: procurai com diligência, com esforço,
com dedicação cada vez maior, confirmar a vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ele nos chama a atenção, olha, qual é a tua vocação? Qual é a tua eleição? Porque se você se fiar nela, você não vai tropeçar. Se você buscar, tá dentro da sua vocação, você não vai se perder na vida. Você não vai se afastar do caminho que Deus tem para você. Em primeiro lugar, ele nos chama, qual é a tua vocação? E aí, você vai pegar lá em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver lá. Deus criou todas as coisas, vai caminhando o capítulo 1 até que ele cria o homem. E quando ele cria o homem, ele diz assim para o homem: frutificai, enchei a terra. É isso que Deus fala. Quando ele termina a criação, criou tudo, criou o homem e diz assim para o homem: ó, frutificai, enchei a terra. É a primeira vocação que ele deu para o homem. Qual é a vocação? Seja pai, seja mãe. É isso que ele disse. Povoai a terra, enchei a terra, cuidai da terra para mim. É isso que ele fez. Ele criou tudo e criou o homem e falou assim: agora você frutifica, você tenha os filhos, você cuide do mundo, porque Deus não vai vir cuidar do mundo. Eu quero te dizer seriamente isso. Ele não vai vir cuidar do mundo. E aí quando as pessoas falam, mas o mundo está mal, mas a situação está ruim, e tudo está ruim, está mesmo. E é um monte de problemas, não dá nem para enumerar. E onde que está Deus? Deus está no lugar que ele tem que estar. Onde está o homem? Porque ele deu ao homem. Não é ele que tem que fazer nada. Aqui no capítulo 1 ele diz: frutificai, enchei a terra, cuidai dela para mim. Não é ele que vai mudar o mundo. Mas é eu que vou mudar o mundo, é você que vai mudar o mundo, é os nossos filhos que vão mudar o mundo. Se eles assim compreenderem. São os homens que constroem o mundo, não é Deus. E aí a gente fica pedindo: Deus, vem fazer alguma coisa, quando quem tem que fazer são os homens. Essa é a vocação primeira do homem. Ser pai e ser mãe. E afinal de contas, se Deus quisesse que os homens fossem criados do jeito que ele criou, do barro e soprando, ele continuaria fazendo isso. Não é? Foi assim que ele começou. Criou, e eu não vou entrar aqui na questão da onde, quanto tempo que foi isso, não interessa. Criou o homem, né? Soprou, sopro da vida, e disse: agora vai e frutifica. Agora vocês vão ter os filhos e eles vão povoar a terra e eles vão cuidar da terra para mim. Foi essa a instrução que Deus deu e que o homem não compreende direito, né? Não vê o seu papel. E se Deus quisesse que fosse ele a dirigir tudo e ele a soprar a vida e criar o homem do barro, ele continuaria fazendo isso. Se ele fez assim, é porque ele confiou no homem e ele sabia que era o melhor caminho. Foi com sabedoria, como todas as coisas que Deus fez isso. E o homem, por mais que hoje a gente veja, né, tentando criar a vida do tal do bebê de proveito, e que cria, mas cria com a participação do homem e da mulher, não cria sozinho. E não existe, de maneira nenhuma, na ciência, a capacidade de criar esse ser vivo que não seja de um pai e de uma mãe. Seja ele aparente, seja ele escondido lá na célula. Mas existe um pai e existe uma mãe, só assim Deus fez. Ainda porque Deus, quando criou tudo, confiou ao homem, vai cuidar de tudo. E é assim que ficou para nós. Por isso que, qual a tua vocação? Antes de qualquer outra. Ser pai e ser mãe. Essa é a tua vocação primeira. Esta é aquela que você tem que trabalhar com diligência. Porque as outras são temporárias. Porque a minha profissão, ela pode ser temporária. Porque mesmo o trabalho na igreja, ele é temporário. Para nós,
A não ser para aquele que a vocação é estar dentro trabalhando na igreja, que não é aquele que vai ter os filhos. Mas nós que somos chamados a ser pais e mães, é a nossa vocação.